Bíblia Israelita Completa. Shemô, Êxodo, capítulo 36. Assim trabalharão Bezaliel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem Yahweh deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do lugar sagrado, conforme tudo que Yahweh tem ordenado. Então Moshe chamou a Bezaliel e Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo leve Criador tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo leve o moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moshe toda a oferenda elevada que os Bnei Israel tinham para a obra do serviço do lugar sagrado, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então todos os sábios que faziam toda a obra do lugar sagrado vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moshe: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que Yahweh ordenou se fizesse. Pelo que Moshe deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o acampamento, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferenda elevada do lugar sagrado. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra e ainda sobejava. Assim, todos os homens hábeis no meio dos que trabalhavam na obra fizeram um mexicano de 10 cortinas de linho fino tecido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artifício. O comprimento de cada cortina era de 28 cúbitos, e a largura de 4 cúbitos. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma à outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na borda da última cortina do primeiro grupo. Assim também fizeram na borda da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na borda de uma cortina, e 50 laçadas na borda da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas umas à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas, uma com a outra, e o Mishkan veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o Mishkan. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 cúbitos e a largura de 4 cúbitos. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 dessas cortinas à parte as outras 6 partes. Fizeram 50 laçadas na borda da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na borda da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro fino. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o mexicano, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 cúbitos, e a largura de 1,5 cúbito. Cada tábua tinha 2 colcheiras unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do mexicano. Assim fizeram as tábuas para o mexicano, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. Também para o segundo lado do mexicano, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do mexicano, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do mexicano, no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo, se estendendo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas,
de um lado do mexicano, e assim para as tábuas do outro lado do mexicano, e outros 5 para as tábuas do mexicano no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artifício, o fizeram. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriram de ouro, e seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas, e as suas 5 bases.